Bem-vindos a mais um episódio arrepiante de Onde está a Verdade? Hoje, mergulharemos na questão intrigante da existência de vida após a morte. Vamos ao vídeo? Experiências de quase morte não ocorrem com frequência, mas quando acontecem, podem transformar até mesmo os mais fervorosos céticos em crentes. Independentemente de acreditar ou não nessas experiências, para as pessoas que apresentaremos hoje, elas foram profundamente impactantes. Aqui estão 5 relatos emocionantes de experiências de quase morte. Em quinto lugar, temos o Dr. Eben Alexander. O Dr. Alexander não era um crente comum no sobrenatural. Como neurocirurgião treinado, ele baseava suas crenças em evidências empíricas, considerando as experiências de quase morte como simples produtos da imaginação do cérebro em momentos de estresse. Para ele, eram apenas reações químicas liberadas pelo cérebro para aliviar a dor da morte, nada mais. No entanto, sua perspectiva mudou drasticamente em 2008. Vivendo na Carolina do Norte, o Dr. Alexander foi atingido por uma dor de cabeça intensa e decidiu tirar um dia de folga do trabalho. Conforme a dor aumentava, ele começou a convulsionar na cama, com seus olhos revirando, deixando sua esposa apavorada, que imediatamente chamou uma ambulância. No hospital, foi descoberto que ele havia contraído uma bactéria rara que causava inchaço no cérebro. Sua condição era grave, e os médicos não tiveram escolha senão induzi-lo a um coma por 7 dias. Durante esse período, a atividade cerebral do Dr. Alexander cessou. Ele foi mantido vivo apenas por máquinas até que, sem aviso, seus olhos se abriram. Ele voltou da beira da morte trazendo consigo uma história incrível. O médico compartilhou suas experiências em um livro intitulado Prova do Paraíso, no qual descreveu como foi imerso em uma substância semelhante à gelatina e transportado para um reino onde não possuía memórias ou senso de identidade. Embora isso possa parecer assustador, ele afirmou que era exatamente o oposto, sentindo-se natural e em paz. Sua jornada continuou por um portão em direção a um orbe brilhante cheio de luz e música celestial, algo que ele mais tarde denominou como melodia giratória. O orbe o absorveu, e ele se encontrou em uma terra que só pode ser descrita como o paraíso, onde cachoeiras desembocavam em piscinas de cristal, árvores se erguiam até o céu e pessoas vestidas com trajes camponeses dançavam ao som de uma sinfonia etérea. Talvez a parte mais extraordinária tenha sido quando ele afirmou ter voado nas asas de uma borboleta ao lado de uma mulher que se comunicava telepaticamente, assegurando-lhe que ele era amado e valorizado. No entanto, assim como essa jornada começou, ela também chegou ao fim. O Dr. Alexander acordou em sua cama de hospital, deixando-o com uma convicção profunda de que há algo além da simples matéria física em nosso universo. Desde então, ele se tornou um defensor fervoroso da consciência além do cérebro e da existência de vida após a morte. A história do Dr. Eben Alexander, independentemente de ser considerada uma anomalia médica, uma revelação espiritual ou simplesmente uma construção da mente, permanece como um dos relatos mais fascinantes e contestados de experiências de quase morte. Independentemente das opiniões e interpretações, a jornada do Dr. Alexander e suas experiências continuam intrigando e inspirando muitas pessoas. Sua resposta cerebral ao trauma é algo inegável, desafiando nossa compreensão da vida, da morte e do que pode existir além. Em quarto lugar, temos Pam Reynolds. No mundo da música, Pam era conhecida como uma produtora de sucesso no Sul. Ela teve o prazer de trabalhar com alguns dos nomes mais icônicos da indústria, como Bruce Springsteen, Pearl Jam e Haim. No entanto, não foram suas conquistas musicais que a colocaram sob os holofotes globais. Foi uma experiência notável em que ela transcendia a fronteira entre a vida e a morte e retornava com uma história fora deste mundo. Num dia quente de agosto de 1991, Pam estava em Virginia Beach, na Virgínia, trabalhando em uma campanha promocional de música, quando, de repente, ficou incapaz de falar. Foi uma experiência aterrorizante para ela, mas após uma rápida ressonância magnética, os médicos descobriram a causa, um aneurisma vazando localizado em seu tronco cerebral.
Era uma situação que poderia custar sua vida se não fosse tratada imediatamente. Ela teve que ser levada para Atlanta, onde tinham as capacidades necessárias para ajudá-la, e lá foi aconselhada a passar por um procedimento arriscado conhecido como cirurgia de parada cardíaca. Por si só, o fato de que tal procedimento seja possível é incrível. Envolve induzir um estado de morte clínica, drenando todo o sangue do cérebro para permitir que os cirurgiões reparem o aneurisma sem causar danos adicionais. Bem, ela não tinha muita escolha e decidiu seguir em frente com a cirurgia. Foi durante esse período de morte clínica que Pam afirmou ter tido uma experiência fora do corpo. Ela descreveu flutuar acima de seu próprio corpo, observando os 20 médicos e enfermeiros reunidos ao seu redor na mesa de operação, enquanto ouvia o som característico de brocas cirúrgicas e outros instrumentos, bem como as conversas dos médicos, tudo isso enquanto a música Hotel California dos Eagles tocava ao fundo. Dada a gravidade de sua situação, os cirurgiões decidiram reduzir ainda mais sua temperatura corporal. Foi nesse momento que ela começou a ver um túnel e, no final dele, uma luz brilhante. Ela descreveu encontrar parentes falecidos, incluindo sua avó e tio. Segundo ela, esse encontro a encheu de paz, tornando-a relutante em retornar ao seu corpo. No entanto, seu tio a lembrou que ela precisava voltar e, de acordo com Pam, ele foi quem a empurrou de volta para seu corpo. Após ser trazida de volta à vida após uma cirurgia bem-sucedida, ela começou a compartilhar sua experiência. Naturalmente, muitos foram céticos em relação ao seu relato. No entanto, chamou a atenção de um pesquisador médico que estava estudando experiências de quase morte na época. Juntos, eles compararam o relato de Pam com os registros médicos e descobriram algumas correlações surpreendentes e inegáveis, coisas que ela não poderia ter conhecido de acordo com nosso entendimento atual. Enquanto seu corpo estava naquela mesa, não apenas inconsciente, mas clinicamente morto. Descobriu-se que havia realmente 20 profissionais médicos na sala, aproximadamente 19 ou 21, mais exatamente 20, como ela havia afirmado. A música Hotel California dos Eagles estava tocando durante a cirurgia, conforme confirmado pelos médicos. Ela também descreveu algumas das ferramentas que viu os cirurgiões usando, como uma pequena serra que se assemelhava a uma escova de dentes elétrica, um detalhe que apenas alguém familiarizado com cirurgias teria conhecimento. As notáveis coincidências entre o relato de Pam e as informações médicas forneceram mais credibilidade à possibilidade de vida após a morte para aqueles que acreditam nisso. A experiência de quase morte de Pam Reynolds continua sendo um dos relatos mais documentados e analisados desse tipo, e sua história alimenta o debate contínuo sobre a natureza da consciência e a existência de vida após a morte. Seja você um crente ou um cético, é impossível negar o fascínio que essas histórias apresentam. Afinal, mesmo que alguém argumente que se trata de uma história inventada, como Pam poderia saber todos os detalhes do que estava acontecendo na sala de operação enquanto estava inconsciente? Em terceiro lugar, vamos conhecer Jane Smith. Jane teve uma experiência de quase morte antes mesmo de termos um nome para esse fenômeno. Durante anos, ela manteve sua história em segredo por medo de ser ridicularizada, mas eventualmente decidiu compartilhá-la com o mundo. Tudo começou em 1952, quando Jane estava passando por um momento difícil durante o parto de seu segundo filho. Para aliviar sua dor, os médicos usaram um dispositivo médico antigo chamado máscara de trilhão. Essa máscara permitia que ela inalasse uma mistura de gases para ajudar no alívio da dor e, em segundos, ela perdia a consciência. No entanto, algo deu errado no caso de Jane. Ela inalou uma quantidade excessiva do anestésico, o que resultou em uma parada cardíaca. Ela foi imediatamente submetida a uma ressuscitação de emergência e foi durante esse período que ela teve sua experiência fora do corpo. Em entrevistas posteriores, Jane, uma professora aposentada de Filadélfia, revelou que sentiu-se flutuando e saindo de seu corpo. No início, tudo o que ela via era escuridão, mas à medida que flutuava, ela se encontrava em meio a uma névoa cinza. Foi nesse ponto que ela percebeu que havia morrido. No entanto, em vez de sentir medo, ela foi tomada por uma sensação de êxtase. Em suas próprias palavras, ela disse: "Lembro-me da alegria emanando de todo o meu ser."
Enquanto isso acontecia, a névoa cinza se dissipou e ela se viu em um campo requintado com cores que nunca havia visto antes. Observando o campo expansivo, ela encontrou algumas figuras com as quais interagiu e se comunicou telepaticamente. A experiência maravilhosa continuou até que ela começou a perceber a sensação de ser uma entidade eterna, algo indestrutível que fazia parte de tudo. Ela sentiu como se fosse algo que sempre existiu e sempre existirá. Nesse reino, ela também conversou com um ser ao qual perguntou sobre o significado da vida. Embora não tenha recebido uma resposta clara, ela fez a pergunta mesmo assim. No entanto, foi-lhe dito por essa entidade que o conhecimento seria demais para ela suportar. Eventualmente, ela acordou e encontrou um médico trazendo-a de volta à vida. Ela se recuperou e seu bebê nasceu com segurança, mas ela decidiu manter sua experiência de quase morte em segredo por mais de 25 anos. Foi apenas ao longo do tempo que Jane descobriu que não estava sozinha nessa experiência e, finalmente, decidiu compartilhar sua incrível jornada de ida e volta. Ela nunca tentou lucrar com sua história, mas pensou que se houvesse outros como ela que estivessem relutantes, talvez agora eles também se manifestassem. Agora, vamos conhecer segundo lugar, Bugba Bay. A vida de Bugba Bay foi marcada por tragédias. Seu segundo filho, James, nasceu prematuro e sobreviveu apenas por 10 dias. Seu filho mais velho, Robert, faleceu aos 18 anos devido a uma doença renal. O luto envolveu Bugba e sua esposa, e no final, a dor foi insuportável, levando-os ao divórcio. Em 2009, no norte do estado de Nova York, Bugba, um paisagista, gostava de caminhar ao ar livre à noite para respirar um pouco de ar fresco após o jantar. Era apenas um de seus passeios noturnos habituais. Era uma noite fria e escura, com pouca iluminação vinda dos postes de rua, a maioria dos quais estava apagada. Ele caminhou até uma área arborizada da cidade, indo mais longe do que o habitual. Ao perceber a distância que percorreu, decidiu voltar para casa. Foi nesse momento que ele avistou faróis se aproximando rapidamente pela estrada. Ao tentar desviar do carro, ele recuou e acabou caindo de uma altura de cerca de 20 pés em um desfiladeiro rochoso. Ele caiu de cabeça e, durante a queda, machucou as costelas, fraturou a coluna e perdeu a consciência. Quando Bugba acordou, ele lutou para se mover, mas, com muito esforço, conseguiu chegar ao barranco mais próximo da estrada. Sentindo sua vida escorrendo, sua esperança era que alguém encontrasse seu corpo. Quando estava prestes a fechar os olhos para sempre, testemunhou a escuridão ao seu redor se transformando em luz. Enquanto tentava compreender o que estava acontecendo, a luz ficava cada vez mais intensa. Sentia como se estivesse sendo levado de volta à sua infância, um momento em que vivia com seus pais amorosos. A luz continuou a brilhar intensamente à sua frente, e ele se agarrou a um tronco próximo. Um homem se aproximou e parou a alguns metros dele. A presença desse indivíduo o afetou profundamente e parecia aliviar toda a sua dor. Atrás desse estranho, ele viu duas crianças ao seu lado, um adolescente e um bebê muito pequeno. Foi quando Bugba percebeu que eram seus filhos falecidos, James e Robert. Ele ficou feliz em vê-los novamente e desejou estar com eles, mas uma voz sem corpo lhe disse que ainda não era seu momento. Assim como em outras histórias de experiências de quase morte, a comunicação entre eles era telepática, e essa voz lhe explicou que ainda havia coisas a serem realizadas em sua vida. Os filhos e a figura lhe proporcionaram uma sensação indescritível de paz. Ele queria prolongar aquele momento maravilhoso, mas a luz começou a desaparecer, a figura se afastou e seus filhos foram embora com ela. A escuridão retornou e com ela a dor agonizante em seu corpo. Foi um verdadeiro milagre que ele tenha conseguido chegar até uma residência próxima. Foi lá que Bugba pediu ajuda. A próxima coisa que ele se lembra é de acordar em um hospital. Ele havia ficado em coma por 7 dias. Seus ferimentos eram graves, incluindo uma fratura no crânio, uma omoplata deslocada, uma coluna vertebral quebrada e várias costelas fraturadas. Seu irmão foi uma das primeiras pessoas a visitá-lo, para quem ele contou sobre sua experiência de quase morte. No entanto,
suas palavras foram consideradas alucinações. O que você acha? Bugba teve um vislumbre da vida após a morte, algo mencionado em diferentes culturas e religiões, mas que não pode ser comprovado? Ou foi apenas um sonho, uma função do nosso cérebro nos protegendo da dor da morte? Primeiro lugar, Luca Salivaris. A história que vou contar parece ter sido retirada de um mundo de ficção, mas é uma história muito real, perturbadora e inexplicável. É a história de um jovem chamado Luca e suas revelações surpreendentes, que chocaram e confundiram sua família e qualquer pessoa que ouvisse essa história. Era o final do verão em 2012, quando a família Celebrus decidiu aproveitar o ar livre enquanto o calor diminuía. As crianças, incluindo Luca, de 5 anos de idade, estavam ocupadas com seus gizes coloridos. Sua criatividade transformava o chão em uma tela cheia de desenhos. De repente, Luca chamou sua mãe para ver sua obra-prima mais recente, uma incrível representação do personagem Mario, do jogo Nintendo. O foco de Luca no boné vermelho de Mario levou a uma revelação inesperada que mudaria para sempre a percepção da família Salivaris sobre seu filho mais novo. Vermelho é uma cor quente, disse Luca casualmente. Você se lembra quando eu estava no hospital e estava pegando fogo? As palavras ficaram no ar, sua implicação assustadora sem fazer sentido para os pais. Como seu filho tão jovem poderia se lembrar de um evento que ocorreu quando ele tinha apenas algumas semanas de vida? Para entender a importância da declaração de Luca, precisamos voltar a 2007. Pouco depois de nascer, Luca foi internado no hospital com uma febre inexplicavelmente alta e perigosa. Seus pais preocupados passaram a maior parte do tempo no hospital, angustiados até que seu bebê estivesse seguro e saudável. Uma noite, a paz foi quebrada pelo som irregular do monitor de Luca. Imediatamente, a sala se encheu de médicos e enfermeiros, e os pais foram obrigados a observar impotentes através de uma janela enquanto um tubo de ventilação era inserido na garganta do bebê. A memória dessa experiência traumática era algo que os pais de Luca haviam tentado suprimir, mas agora ressurgia com a lembrança surpreendente de seu filho, 5 anos depois. Enquanto o choque diminuía, o Sr. Celebaris sentiu uma profunda curiosidade e decidiu investigar mais a fundo. O que Luca revelou em seguida foi ainda mais surpreendente. Ele descreveu a sensação de flutuar acima de seu próprio corpo, observando os médicos e enfermeiros frenéticos tentando salvá-lo. Ele se lembrou de ver sua família do lado de fora do quarto, com os rostos cheios de preocupação, rezando fervorosamente por sua recuperação. Os pais de Salivaris ficaram sem palavras. Seu filho, ainda envolvido em sua arte com giz, aparentemente havia vivenciado algo muito além de sua tenra idade, uma experiência de quase morte. Enquanto lutavam com essa nova revelação, não podiam negar que seu filho pequeno havia tocado a fronteira da vida após a morte e retornou com memórias que desafiam a lógica e a compreensão. A história de Luca permanece como um mistério arrepiante, seu relato sendo um testemunho dos fenômenos inexplicáveis que continuam a nos intrigar. É um lembrete de que, às vezes, as verdades mais profundas vêm das fontes mais inocentes. Assim como muitos mistérios que encontramos, essa história nos deixa com mais perguntas do que respostas, desafiando nossa compreensão da vida, da morte e do que pode existir além. Todas essas histórias compartilham muitas semelhanças: luzes brilhantes, flutuação, visões de entes queridos falecidos, sensação de paz, comunicação telepática e muito mais. Se abrirmos nossas mentes e refletirmos profundamente, poderia haver coisas neste mundo e talvez em outros planos de existência que realmente existam, mas que não tenham nenhuma explicação ou prova científica. Estas foram 5 experiências de quase morte emocionantes. Se você está gostando dos nossos vídeos, considere se inscrever para receber mais conteúdo exclusivo. Obrigado por nos acompanhar hoje e fiquem seguros. Nos vemos no próximo vídeo.